Ontem foi o último dia do Web Summit e foi um evento incrível, extremamente valioso e que, assim, trouxe muito insight, muito desenvolvimento profissional. Vale super a pena e, assim, eu acho que todo mundo, toda pessoa que trabalha com tecnologia tinha que ir em um evento de tecnologia com uma certa recorrência, sabe? Bom, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia e eu estou construindo em público a Maria, assistente financeira com o objetivo de ajudar famílias e pequenas empresas a melhorarem sua gestão financeira sem fricção. E essa frase eu repeti ela várias vezes durante o evento, apresentando o meu projeto, apresentando sobre o que eu estava trabalhando, qual que é a minha ideia ali, né, de startup. E assim, o evento ele foi muito rico, com pessoas de tudo quanto é parte do mundo que você imaginar. Comecei com pessoas, desde pessoas técnicas como eu, que estavam construindo solução, que estavam construindo coisas com AI, com agentes de AI, até investidores que estavam buscando empresas para poder investir ali, que estavam querendo conhecer as soluções que o pessoal estava fazendo. Pessoas que estavam curiosas mesmo, estavam ali no evento só para poder ver o que estava rolando, o que estava sendo feito. Outras pessoas buscando parcerias de negócio, então muita gente querendo conectar agentes de AI no negócio deles, no software deles. Então teve muitas pessoas que eu vou marcar até reunião depois, na semana que vem, para poder conversar e ver se a gente consegue fazer uma parceria assim, o que pode ser bem valioso. Mas assim, o balanço do evento é extremamente positivo. Eu tô muito cansado, talvez dê para poder ver um pouco na minha cara. Hoje é quinta-feira de manhã, ontem eu queria gravar esse vídeo ontem e não dei conta, porque ontem foi meu dia de ficar no stand. E apesar de ter sido muito bom ficar no stand, eu já vou falar sobre isso, é bem cansativo, saca? Eu fiquei a parte da manhã e a tarde toda em pé, parado no stand, basicamente. Parei pra poder almoçar ali, por volta de 12h30 até 1h30, mas é o tempo todo em pé. Bom, e assim, um resumo do evento, né? Eu fiz o credenciamento no domingo, mas já estava disponível até antes. No domingo mesmo teve uma certa abertura e no palco central, no Center Stage. Cara, é um palco gigantesco, provavelmente é o que as pessoas mais veem, aquele palco enorme com o Web Summit escrito grandão no fundo. E aquilo ali foi a abertura do evento e já passa a proporção que é esse evento, sabe? A maioria das palestras são em inglês, 90% das palestras são em inglês, porque realmente tem pessoas de tudo quanto é parte do mundo. Teve momentos ali que eu fiquei horas sem falar português, tive que desembolar no inglês ali, porque todo mundo que tava chegando ali no stand, uma hora era só gringo, sabe? E gringo de tudo quanto é parte do mundo, não só americano ou europeu, tinha gente de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Todos os 5 continentes eu devo ter trocado pelo menos uma ideia com uma pessoa, pelo menos. Bom, e o evento em si, ele tem uma estrutura muito boa, ele tem um aplicativo bem legal em que a gente consegue ver as pessoas que estão lá dentro do evento, marcar reuniões, às vezes você acha que pode ter alguma coisa, eu marquei com algumas pessoas, consegui ter algumas conversas bem interessantes, só de agendamento pelo app mesmo. Tem a parte do QR Code, aqui o crachá, ele tem esse QR Code aqui do lado. E com ele você consegue escanear a pessoa e entrar em contato com ela depois, ou então chamar no app, trocar uma informação ali. E para quem é startup, igual eu tava ali, você consegue classificar essa pessoa como um contato, como um lead para sua startup, ou só como uma conexão padrão mesmo, né? Eu acho que quem era só participante do evento tinha opção só de conexão, eu acho, ou contato, talvez. E isso agiliza muitas coisas, porque às vezes você trombou com uma pessoa ali, trocou uma ideia, mas ela tem que ir para um stand, fazer uma apresentação, ou tem algum outro compromisso, e você já leu o QR Code, já mantém um contato, já conversa depois, agiliza bastante, isso foi um ponto bem positivo. E assim, eu anotei alguns pontos aqui para poder destacar, né? Essa parte da estrutura do evento é realmente bem legal. Tem a área de comida lá, o Food Summit, que tem muita opção da hora. Eu não usei muito o Food Summit, sendo bem sincero, eu peguei um Airbnb perto do evento, então meio que deixei as comidas prontas em casa, deu uma economizada legal. Sou meio mão de vaca com isso, mas comi algumas coisas lá, poucas, bem poucas. A parte que eu anotei aqui é em relação à troca de ideia entre as pessoas também. Eu já citei isso antes, né, a parte que a gente consegue conversar com várias pessoas, mas é bem interessante como que a gente consegue aprofundar essas conversas. Nos 2 dias que eu não fiquei no stand, eu fui atrás de outras startups que estão desenvolvendo soluções de IA também. E eu trocava ideia tanto com pessoas de negócio, porque às vezes eram startups um pouco maiores, empresas um pouco maiores, e já não tinha a parte técnica, o pessoal técnico ali era alguém de comercial, tentando encontrar leads, mas assim, ainda conseguia extrair algumas ideias, conversar. E também tinha startups menores, de soluções muito parecidas com a minha, inclusive, conversei com concorrentes, com soluções extremamente parecidas, que já estão no mercado, que estão maiores, inclusive. Isso até é bom, porque às vezes a gente pensa, né, que ter um concorrente ali, talvez seja ruim, se uma empresa maior, com mais dinheiro, mas é bom, quer dizer que é um mercado que tem espaço, né? Se tem um concorrente, outro concorrente, quer dizer que tem gente ganhando dinheiro nesse mercado e tem como crescer dentro dele.
e achei bem positivo. Inclusive, troquei ideia com o pessoal da Tami. Deixa eu ver se o cartão deles está aqui do lado. Esse aqui é do seu... Esse aqui. Esse cartão aqui, fazendo publicidade basicamente para o concorrente, né? Mas eles foram bem legais e, enfim, me deram várias dicas. Conversei com o cara do time técnico, Matheus, se não me engano. Muito gente fina, me deu algumas dicas, me orientou em algumas coisas, a gente trocou ali, foi bem legal. E assim, vou acompanhar eles. É concorrente, mas de certa forma eu sou um pouco mais nichado pelo que eu proponho. Mas enfim, foi bem legal mesmo e teve várias outras empresas também. Em relação a essas trocas também, investidores. Cara, teve investidor que chegou, eu conversei com alguns, que o pessoal chegava, principalmente no stand, né? Querendo saber como é que era a solução e tal. Aqui pé tava. Teve um que chegou com o pé no peito, assim, falando, não, se soluções como Gearbolts e outras parecidas não funcionarem, por que a sua vai funcionar? Isso eu achei bem legal questionar esse tipo de coisa, porque eu entrei no mercado, eu não entrei no mercado porque eu não lancei solução nenhuma ainda, né? Tá no MVP e tá começando. Mas é uma resposta que realmente tem que ser dada, sabe? Tem que pensar sobre isso. E eu já tinha essa resposta, né? Eu já tinha pensado sobre essa parte. No meu caso, a parte da conexão do Open Finance, o agente de AI via WhatsApp ali, que tira essa fricção. E também o agente de AI que não só faz as coisas para você de maneira mais automatizada, mas também consegue te ensinar a como organizar melhor, a como manter sua organização financeira de uma maneira mais adequada, né? Como fazer um planejamento mensal, como definir objetivos. Isso eu acho que é um diferencial que a gente consegue ter hoje com a tecnologia atual e não conseguia antigamente. No Gearbolts ou nos aplicativos desse, você tinha que ter um mínimo de noção de educação financeira, tinha que saber se organizar. Enquanto hoje a gente, com esse tipo de solução, você consegue quase sem ele ensinado pela própria ferramenta, né? Isso foi bem legal. E assim, no dia do stand teve muitas pessoas interessadas. Eu me surpreendi o tanto de gente que eu consegui coletar. Só no dia do stand foram mais de 60 pessoas ali pelo app do App Summit. Como eu falei, a gente conversava ali e falava, você tem interesse? Deixa eu descer o QR Code aqui e guardar como lead. A pessoa, não, tem sim, pode ler, me avisa. Tinha gente que chegava e falava, não, mas como é que começa a usar? Quanto que eu pago para poder usar? Já querendo passar o cartão ali, quase praticamente. Se tivesse uma solução, tinha até vendido algumas assinaturas ali, se tivesse publicado já. Mas é inviável, eu comecei a desenvolver em fevereiro e não tinha como estar algo em produção, assim, aberto ao público, né, agora no final de abril. Cara, isso foi muito legal, deu pra ver que tem aderência, tem gente interessada nessa solução, não só pessoas, famílias e também alguns negócios também. Inclusive, esse é outro ponto. Tem muitas pessoas interessadas em conectar a agente de AI nos sistemas deles e, inclusive, devo marcar algumas parcerias, já falei sobre isso no início do vídeo, mas é um mercado que tem também e que pode ser bem interessante explorar, porque é algo de um retorno certo, talvez mais rápido, não sei, do que começar do zero, né? Ali é uma empresa que já está consolidada, talvez já tenha os próprios clientes, a gente adiciona uma funcionalidade nova com às vezes um plano ali maior, enfim, aí tem que discutir sobre essa parte, mas pode ser interessante sim e a agente AI às vezes é só plugar, sabe? E tem muita gente fazendo agente AI também. Conversei com um cara que tá com um SaaS, o cartão dele não tá aqui agora, tá com um SaaS que faz vários agentes, então ele consegue fazer algumas conexões, alguns plugs. Conversei com ele bastante, inclusive vou entrar em contato com ele de novo, porque é um cara com a mesma mentalidade que eu tenho, eu gostei muito de trocar ideia com ele, gente fina demais também. E assim, de próximos passos, cara, eu acho que tem muita coisa que eu vou modificar, melhorar na minha estrutura, em como é organizado. Algumas features eu vou dar mais prioridade do que outras, do que eu já estava pensando. Tô com muitas ideias, tem que colocar no papel e para poder fazer isso dar certo. E assim, como o título do vídeo já fala, eu acho que todo mundo deveria ir em eventos de tecnologia. Por mais que você não esteja numa startup ou não esteja construindo uma startup, você ir ver como que as pessoas estão trabalhando, o que tem de novo no mercado, o que as grandes empresas acham sobre as novas soluções. Cara, que teve de empresa enorme falando de AI, como que eles estão implementando, como que PicPay, Itaú, enfim, esses foram os nomes que vieram na minha cabeça agora, mas teve várias outras que tiveram uma palestra, um palco só para poder falar disso, como que eles estão utilizando, como que eles estão integrando. Assim, é bem rico, é bem legal. E assim, se você tá com interesse na Maria, quer testar um dia, assim que lançar, aqui no link da descrição tem o site, no final do site tem o formulário ali para poder deixar o seu e-mail ali para poder entrar em contato. E siga aqui o canal, porque vai ter muito mais vídeos como esse. Valeu!